certamente, Senhor Deus, é um sofrimento que vem da terra. Olha pra cá. Olha só. Ela quer parear alguém no mercado. Quem será o escolhido? Eu vou no... Tem que ser esses assim, de Bluetooth, que aí eu acho que eu vou no... de fone é celular. É Ashblay. Easy. É Ashblay. Tá, mas aí você vai conectar e vai fazer o quê? Parear. Eu vai, ponho uma pare- música qualquer, Vai, filha. bota. Ih, olha que legal. Olha, colocaram Nossa, os podia ter legumes, cebola, cebola, melancia. E eu vou comer melancia, 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 melancia. Maçã, Melancia. quiabo, Melancia, eu quero melancia. pimentão, mas deve ter isso lá dentro. Aqui, Olha, a uva tá R$6,99. Vamos pegar um carrinho? Pega dentro. Pegar uma Coca-Cola. Por favor. Eu tô com uma vontade de ver a Coca Zero, mas até pouco. Ela quer comprar Coca Zero. Faz mal pra criança. Coca. Faz mal pra adulto também, pra criança faz muito. Obrigado, Senhor. Porque os nossos olhos se abriram para os tempos designados pelo Senhor. E ao vivermos esses tempos, temos aprendido, Senhor, e sendo impactados pelo Teu mover, pela Tua essência, pela Tua direção, pela vida que Tu tens trazido a nós. Queremos colocar desde já esse tempo marcado e estabelecido diante de Ti. Senhor, que esse lugar seja envolvido pela Tua presença. Faz o que Tu queres neste lugar. Que possamos estar nos preparando nesse último dia, nesse 49º dia, nos santificando, nos guardando e nos preparando para esse encontro. Para estarmos no cume do monte. E que essas palavras de bênção repousem sobre nossa vida. Em nome de Yeshua Mashiach. Ivarecha Adonai Vishmerecha Adonai Panav Elecha Vimunecha Isa Adonai Panav Elecha Venha sempre a Shalom Shalom Venha sempre a Shalom Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e tenha
Ve'asem lecha Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo por aqui, me chamo Leila Pinto, para quem não me conhece, eu convido você a acompanhar o meu canal. Aqui eu compartilho rotina da casa, do dia a dia, algumas comprinhas, educação de filhos, ser cristã. E caso você se identifique com conteúdos como esse, eu vou pedir que você se inscreva, deixe seu like e algum comentário que não custa nada, para ajudar aqui o meu crescimento no YouTube. Bom, eu mostrei algumas imagens de como foi, né, o meu fim de semana. Na sexta-feira é comum a gente celebrar o Shabat, então eu fui à casa do meu pai para fazer isso. Eu fui celebrar o Shabat com meu pai, acabei dormindo lá por causa do horário para retornar, fui direto para o mercado, fiz umas compras, um amiguinho da Laura veio para cá para a gente ir junto à sinagoga, e nós fomos hoje, né, para o encerramento do Shabat, e amanhã é Shavuot, que é Pentecoste. E aí nós fazemos uma celebração, eu pretendo gravar essa celebração, e amanhã eu volto com alguns takes, algumas imagens, e eu acho que vou terminar esse vídeo na segunda-feira. Bom, é isso, bora pro vídeo. Olá pessoal, chegamos no dia de Shavuot, que é o dia de Pentecostes. Hoje é domingo, eu acordei, já fiz algumas coisas, já lavei roupa, já preparei o café, já sentei aqui na sala para trabalhar, para fazer os relatórios financeiros do meu marido, da empresa dele, e agora vou dar uma arrumadinha ali na cozinha. Eu acredito que eu não vou conseguir mostrar muito, porque a família está toda em casa, então isso me atrapalha bastante para falar, mas eu vim rapidinho para contextualizar o Pentecostes, né? Na época de Moisés, o Senhor falou para que eles contassem os dias, né, que seria a contagem do homem. Nós contamos 49 dias, e quando for o 50º dia que chega o Pentecoste. E isso também se refere à ressurreição de Jesus, né, porque as festas do Senhor, elas remetem a Jesus. E lá no Novo Testamento, em Atos 2, quando Jesus aparece, alguns discípulos, em Atos 1, né, fala sobre esse tempo, que Jesus ele aparece no caminho de Emaús e fala, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. São 3 as festas de peregrinação, que é a Pessach, Shavuot e Sukkot, né, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, essas 3 festas de peregrinação. E uma delas, né, depois da Páscoa, que Jesus era o Cordeiro e ele demonstrou isso com eles, né, até pela revelação de Paulo fala isso, passado o tempo falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, em Moisés, a gente recebeu as tábuas da lei, que era a própria palavra, né, sendo representada, e em Shavuot recebemos o Espírito Santo. Né? E isso tem uns textos aqui, eu vou ler. Levítico 23, versículo 15, fala: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte do 7º sábado contareis 50 dias, então oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Isso se refere à contagem do homem. Agora vamos a Atos 2. Eu vou ler o texto de Atos 1, mas eu vou ler na Bíblia Hebraica, que é muito melhor a tradução da forma de fala. Bom, Atos 1 diz: em meu primeiro livro escrevi a respeito de todas as coisas que Yeshua começou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de ter dado as instruções por meio do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, né, aos emissários que escolhera, ele foi elevado ao céu. Depois de sua morte, Yeshua apareceu e lhes deu muitas provas convincentes de que estava vivo. Eles o viram pelo período de 40 dias, e ele lhes falava a respeito do reino de Deus.
Em um desses encontros, ele os instruiu a não deixarem Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que vocês ouviram de mim, porque João imergia as pessoas na água, mas dentro de poucos dias vocês serão imersos no Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Enquanto estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar a autonomia de Israel? Porque Israel estava cativo ao governo de Roma, né? Aos romanos, ao Império Romano. E ele respondeu: vocês não precisam saber as datas e os tempos. O Pai os mantém sob a autoridade, mas receberão o poder quando o Ruach HaKodesh descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas de Jerusalém, em toda a região de Judá e Samaria, na verdade até os confins da terra. Depois disso, ele foi levado aos olhos, uma nuvem o cobriu, e enquanto estavam observando firmemente para o céu, à procura de Yeshua, viram repentinamente 2 homens vestidos de branco em pé perto deles. Os homens disseram: habitantes de Galiléia, por que estão olhando para o espaço? Este Jesus, que foi levado dentre vocês para o céu, voltará do mesmo modo que viram o céu. Então Jesus ficou andando, né? Ele morreu. 3 dias depois ele ressuscitou, foi aparecendo para eles várias horas, vários dias diferentes, intercalados, provando que estava vivo, e no final, um pouquinho antes, né, dele ir embora, ele foi e falou: continua aqui, até que do alto seja investido de poder. Já estou pronta para ir. Aí. Não estou acostumada a usar maquiagem. Quer dizer, não usei maquiagem. Botei batom, passei um rímel. A gente tá quase nos 50, fica com essa cara de velha. Aí botei uma roupinha, uma saia longa, uma camisa social, e estou indo pra congregação. Aí eu vou mostrar alguns momentos. Oi! Olha, mamãe, cadê você? E aí, a Laurinha veio aqui pra mostrar que ela tá se arrumando também. Vou mostrar, tá ouvindo música infantil. E a gente vai chegar lá e vou mostrar alguns momentos da nossa festa. E depois eu termino aquela fala que eu tava explicando sobre o caminho de Emaús. Inclusive, a música que a gente canta no começo fala exatamente desse trecho, né? Desse texto. Ignora esse negócio aqui e segue a vida, entendeu? Entendi. Que... Olha só. Ainda vai sair, não? Não. Então tá. É um detalhe. Um pequeno detalhe. Tá, eu vou descer com as coisas pro carro. Estou chegando. Uhul. Eu comecei a falar do texto com uma roupa num dia e vou terminar em outro, porque eu acho importante que tenha essa informação aqui, né? O texto que eu estava mencionando, que eu ia continuar falando, é em Lucas 24, que fala sobre o caminho de Emaús. Então, o texto, ele começa, Lucas 24, 13, 35. Eu espero não chatear você, se não quiser pode pular essa parte, mas eu gosto de compartilhar os meus achadinhos da palavra do Senhor, né? Porque eu sou evangélica desde criança, desde os 4 anos, mas desde 2010 eu achei a Bíblia e as coisas do Senhor com vida, né? E foi através dessa linha judaica. A Bíblia mesmo fala com Paulo, né? Que uns comem carne, outros comem legume, quem come não julga quem não come, tá tudo certo. Então, assim, eu não quero escandalizar ninguém, mas a minha fé, ela se baseia assim, né? Eu consigo
extrair o máximo que eu posso, tanto do hebraico como da gematria, de tantas outras formas, né? São as ferramentas que o Senhor me dá e eu uso delas, mas não se ofenda comigo, por favor. Eu vou ler esse texto. Deixa eu só silenciar aqui o WhatsApp, que eu tô falando com a minha filha e tá coladinho com o computador. Bom, aqui, 24:13. No mesmo dia, 2 deles estavam indo a uma aldeia a distância de quase 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús, e estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas algo os impediu de o reconhecerem. Ele lhes perguntou sobre o que estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? O quê? Perguntou ele. Jesus é muito debochado. Eles lhes disseram: Os fatos relativos a Jesus de Nazaré. Ele era um profeta e o provou por meio das coisas que realizou, e disse perante Deus e à vista de todo o povo. Nossos principais Conanim, os sacerdotes, né? E nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e executado em uma estaca como um criminoso. E nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Além disso, hoje é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu. E hoje de manhã algumas mulheres nos assustaram. Foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Por isso voltaram. Mas elas também relataram uma visão de anjos que lhes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E lhes disse: pessoas tolas, tão desprovidas do desejo de depositar sua confiança em tudo que os profetas falaram. O Messias não tinha de morrer antes de entrar na glória? Então, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhe as coisas que podem ser encontradas em todo o Taná, que é o Velho Testamento, a respeito dele. Ele começou a explicar a esses discípulos a respeito dele próprio no Velho Testamento. Eles se aproximaram da aldeia ao qual se dirigiam. Ele fez com que se ia mais adiante, mas eles insistiram muito, dizendo: fique conosco, porque já é quase noite, está escurecendo. Então entrou para ficar com eles. Ao reclinar à mesa com eles, pegou a matzá, o pão, sem fermento, e disse: Abrahá, que era a bênção do pão, como é que é? Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, achei que deixando Bemis botav Betsivano, e a benção do pão que eu não me lembro. Mas aí partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Olha, só na hora que ele deu o pão foi aberto. E reconheceram, mas ele se tornou invisível. E disseram um ao outro: nosso coração não queimava enquanto ele nos falou no caminho, expondo o Taná. Levantaram-se e voltaram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos com os seus amigos, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou. Simão viu. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu a Matzá. Enquanto falavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles, de novo. Assustados e com medo, pensavam ver um fantasma, mas ele lhes disse: por que estão perturbados? Por que essas dúvidas estão no interior de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês percebem que eu tenho. Tendo visto isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por que não creram ainda? Tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes disse: vocês têm aqui algo para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Jesus lhes disse: por isso eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, tudo que estava escrito ao meu respeito na Torá de Moisés, nos profetas e nos salmos tinha que ser cumprido. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem entender o Taná, que é o Velho Testamento. E lhes disse: eis o que ele diz.
O Messias deve sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e em seu nome seria anunciado o perdão de pecados aos povos de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora eu lhes envio a promessa do meu Pai. Portanto, fiquem aqui na cidade até serem equipados com o poder do alto. Fiquem na cidade, você vê. Então, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então levou na direção de Bet-Anaiá. Então ergueu as mãos, disse uma brahá a favor deles, enquanto os abençoava, foi retirado diante deles e foi elevado ao céu. E eles se curvaram em sinal de adoração e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente na área do templo, louvando a Deus. Então, o próprio Jesus apareceu, falando que era para eles expirarem, que eles seriam selados pelo Espírito. Né, o Espírito do próprio Deus. Os que têm essa dificuldade de entender a palavra, começa devagarzinho, vai lendo, mesmo não entendendo. Lê todo dia, 5 capítulos. Eu não consigo sempre fazer isso, mas isso é maravilhoso, porque tem algum momento que seu entendimento se abre e você passa a ver coisas que você não via antes. E é muito bom. E a linguagem dessa Bíblia é maravilhosa. Essa aqui, Bíblia hebraica, ela fala com você. Quem não entende a forma de fala da Bíblia, que acha chato... Eu tinha uma que era aquela King James, mas essa aqui é maravilhosa. Maravilhosa. O que eu vou fazer hoje, né? Porque eu vou encerrar o vídeo, não tem como ficar muito... A única coisa que eu vou fazer, ontem, né, que é domingo, eu tenho um cronograma ali na geladeira, vou até mostrar. Tem algumas coisas para organizar aqui na minha casa. Tá vendo? Aqui no meu cronograma, no sábado não tem nada, né? Que é o dia que eu separo pro Senhor, de fato. E no domingo, também eu não sou ignorante ao ponto de se faltar alimento para minha família. Por exemplo, aquelas compras que eu fiz foi no sábado. Eu vou deixar minha família sem alimento, sem as coisas, porque é sábado, não faço isso, né? Aí aqui tem tirar o lixo, preparar a refeição, manutenção dos banheiros, lavar a varanda e molhar as plantas. Não fiz nada disso, então eu preciso pelo menos lavar a varanda hoje. E vou aproveitar para fazer a limpeza do meu armário que fica ali fora na varanda, né? O meu armário multiuso, que tem meus produtos de limpeza. Porque até hoje eu não terminei de guardar a compra, né? E hoje eu tenho uma reunião, sempre quando começa segunda-feira. Passada a reunião, eu vou organizar a minha casa, porque como eu não consegui organizar os outros dias, e aí eu vou acompanhar esse meu cronograma aqui para conseguir manter a casa organizada. Eu vou mostrar aqui porque eu já arrumei o armário, eu nem gravei porque eu vi que estava muito grande o vídeo. O que eu fiz com esse armarinho? Eu coloquei algumas coisas aqui que eu precisava. Aqui eu coloquei as sacolas plásticas que estava debaixo da pia. Já consegui organizar debaixo da pia. A esponja, tem um cotonete. Esse aqui os panos sujos. Tem até que lavar esses panos. Coloquei as coisas do aspirador de pó aqui. Meu ferro de passar roupa. Aqui eu coloquei todos os meus produtos de limpeza, né? Passei um pano nas prateleiras, mais ou menos. Aí aqui ficaram as vassouras, aqui eu coloquei minhas sacolas plásticas que estavam lá. Tem até que tirar esse paninho depois para lavar. E aqui aquelas bolsinhas de mercado retornáveis, eco bag. Aí eu pendurei, aqui eu coloquei esse meu esfregão, que eu gosto muito para lavar. E esse rodinho eu comprei. Eu botei esses ganchinhos aqui. Aí agora tem coisas aqui que ainda não tem lugar. Esse mop, esse latão, eu vou colocar lá, só que eu coloquei esse esfregão de molho, porque esse negócio tá bem encardido. Tem até que comprar outro, porque eu nunca coloquei de molho assim, vai sujando tudo. E esse mop aqui tá horrível, tá vazando. Eu acho que eu vou jogar fora. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode deixar o comentário o que vocês acham melhor. Talvez eu separar, né? Quando eu for falar sobre pregações, sobre movimentos, eu coloco separadamente. Acho que pode ser que fique melhor, né? Porque o tamanho de vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!